Jungle. Audio Jungle. Olá! O que você considera um bom atendimento ao cliente? Eu sou a Raquel Carvalho, estou muito bem acompanhada da minha amiga Cíntia Meirelles e estamos começando um novo projeto. Essa é a gravação do nosso primeiro episódio sobre atendimento ao cliente, né? Voltado para empreendedores, microempreendedores, você que trabalha com produto ou serviço. E aí, Cíntia? E aí, Raquel, nós estamos iniciando nosso primeiro episódio. A gente está trabalhando com muito carinho para levar um conteúdo de qualidade, trazer dúvidas e casos práticos que a gente possa, agregar na vida de você, empresário, de você, empreendedor. Então, nós vamos começar com o atendimento ao cliente. Afinal, é uma das maiores dores que a gente sempre vê acontecendo em onde a gente vai atender, fazer uma consultoria. A gente sempre tem essa reclamação. A gente percebe, na hora de analisar o atendimento do cliente, que a grande dificuldade é montar uma equipe e fazer um bom atendimento. E diante disso, eu faço para você essa pergunta. Raquel, para você, o que é um bom atendimento ao cliente? Olha, um bom atendimento ao cliente é uma escuta ativa. Quem nunca foi atendido por alguém que faz perguntas e dentre essas perguntas a pessoa está mais interessada em ouvir do que falar. Você expressa o que você precisa, qual a sua necessidade. E após a sua expressão, você expor tudo que você está procurando, a pessoa vai te trazer uma solução. Aí eu já começo como um bom início, para um bom atendimento, é ser ouvida. É verdade, muitas das vezes a gente entra para ser atendido e a pessoa ou te aborda de uma forma quase que te atropelando, ou totalmente em silêncio, Já aconteceu que você está numa loja, você entrar e a pessoa nem olha para você direito. Ou ao contrário, a pessoa já vem te acharcando e não te dá tempo nem de pensar, Às vezes você entra, já aconteceu várias vezes, eu entrei em algum determinado local, porque eu achei às vezes a vitrine bonita, mas não necessariamente para comprar. Ou muitas outras vezes eu também já fui com a intenção de fazer uma compra, mas eu fui tão acharcada, que eu acabei recuando. Então a gente tem que entender, como você falou, a escuta, ela é fundamental, inclusive até na leitura mesmo. Às vezes você vê um cliente entrando no seu estabelecimento, na sua loja, você tem que prestar atenção nos sinais, você tem que treinar a sua equipe para essa visão, para esse ouvido, a entender qual é a necessidade de fato e principalmente o seu funcionário, a sua equipe, entender o que ela vende. Porque muitas das vezes você contrata vendedor e ele tem que conhecer o produto que ele está vendendo, porque ele só de olhar ele vai perceber a necessidade daquele cliente que está entrando no seu comércio. Então é importante ter isso também, Raquel? É importante, você esqueceu de mencionar até quando tem o excesso de intimidade, Quando o atendente, o vendedor, te trata como se morasse com você, Ai, meu amor, já trago, oi fofa, oi querida. É interessante você tratar pelo nome, Todos nós temos um registro civil e recebemos um nome de batismo e para um bom atendimento é interessante. Eu gosto de ser chamada pelo meu nome, O excesso de intimidade, ele causa um desconforto, eu acho que é constrangedor. E não é nem um pouco profissional. É tudo ambiente que permite isso, Sim. Principalmente quando você atende ambos os sexos, homem e mulher. Uhum. Às vezes quando você está numa loja de maquiagem, até às vezes a pessoa pode ser quebrar um pouco, mas num atendimento que você lide com homem e mulher, você não sabe qual a relação do casal que está entrando, você pode trazer um constrangimento. Eu acho até que você comentou uma vez, numa das nossas reuniões, um caso desse de uma pessoa que chegou e a pessoa sentiu na pele como que é ter uma certa intimidade no momento inadequado, Isso, a vendedora tinha o hábito de chamar todo mundo de fofo. E teve um dia que o cliente veio à loja acompanhado da esposa, E a esposa não gostou. E assim, foi constrangedor porque não foi uma pessoa tranquila reclamando sobre algo que ela estava insatisfeita, Ela fez um escândalo
e não fica bom para a empresa, né? Porque acho que a empresa, a gerência, a gestão, ela tem que sim observar como o cliente dela está sendo atendido, e às vezes fica muito solto, né? O vendedor, ele é contratado e a preocupação é só com números, mas os números refletem também se a pessoa atende bem ou não. Existe o melhor vendedor e existe o maior vendedor, né? São duas coisas totalmente diferentes. Então, olha, para quem está aí nos assistindo, nos acompanhando, se você quer ter um bom atendimento dentro do seu negócio, não esqueça de treinar a sua equipe, verificar qual a linguagem que está sendo usada, aquela que melhor se encaixa dentro da sua realidade, para que você possa ter um atendimento personalizado, diferenciado, porque muitas das vezes o primeiro atendimento é que fideliza o cliente. Então, essa é a nossa primeira dica. Raquel, nós estamos naquela fase, né, do digital, inteligência artificial, e hoje assim, uma variedade de canais de venda. Quais são os maiores canais que você vê que é importante todo empreendedor, todo empresário ter dentro do seu negócio para que ele possa captar mais clientes, né, e ter uma frente de venda melhor? Olha, a rede social é um ótimo canal para isso, né? Uma vitrine, na verdade. A rede social, ela atrai o público, que você pode escolher entre esse público, filtrando quem são as pessoas. Você filtra de forma por perímetro geográfico, né? Até onde você consegue atender, até onde você consegue entregar determinado produto. E eu acho que a clareza em lidar com tudo isso, né? O que você publica, o que você expõe, que não seja só produto. Dá para gerar conteúdo fazendo com que o cliente ele busque esse produto, o seu negócio, né? A partir do momento que você, se você tem, por exemplo, uma loja de material de construção e você fala sobre utilidades de alguns produtos, a forma como limpar ou como conservar determinado produto, você não vai atrair só esse público que está construindo. Você vai atrair alguém que também precisa de uma manutenção. Então, nem tudo é só venda, né? Às vezes, a empresa, quem nunca seguiu um perfil por conta do conteúdo, pela utilidade do conteúdo e a praticidade, né? E você acaba ganhando o cliente por causa disso. Você falando isso, até vejo várias oportunidades até de você usar essa forma até como fidelizar. Por exemplo, quem trabalha na área da beleza, você dá dicas de como você usar melhor determinado material, quem faz maquiagem, a quem vende plantas, por exemplo, se você ensina como cuidar de uma forma prática e ágil, ou até mesmo você oferecer um serviço de manutenção dentro num período de venda, enfim. Hoje, o que eu vejo na questão, até ainda voltando um pouco para o atendimento, é que a fidelização vai muito do que você agrega à sua venda. Então, a venda não é só você chegar lá e entregar um produto, mas é você fazer todo aquele momento de venda numa experiência boa e que agregue valor para o cliente. Porque muitas das vezes você está só preocupado em vender, mas esquece que aquele cliente pode se tornar um cliente fiel, né? Que vai comprar outros produtos, agregar outros produtos, né? Dependendo do segmento, por exemplo, hoje as lojas de roupas, elas não estão só vendendo roupas, né? Elas vendem conforto também, elas vendem outros atributos. Inclusive como você se vestir melhor, né? E nem sempre é colocando o preço do produto na imagem ali, mas dando dicas, o que combina com o que fica legal. Por exemplo, se você gosta de alfaiataria, se você vai usar esse tipo de roupa em ambiente de trabalho ou num ambiente social, não mais. Antigamente as pessoas compravam mais por necessidade, né? Hoje não. As mulheres principalmente compram roupas por conta de acordo com o evento. Então o consumo aumentou muito. E sabendo aproveitar essa forma de consumo, dá sim para refletir bem nas vendas a partir do conteúdo que você posta, né? Você até comentou em relação, por exemplo, quem trabalha com a área de jardinagem, com plantas, tem várias formas de você pegar a atenção do cliente. Por exemplo, qual a necessidade de ter uma planta natural em casa, né? O melhor a oxigenação do ambiente.
Às vezes tem um monte de gente alérgico dentro da família e ninguém sabe o porquê. Colocou uma planta, não é que a planta vai resolver o problema de todo mundo, mas que melhora o ar, com certeza. Até você falou disso, me lembrou, você trazia até aquele conceito, né, das pessoas que trabalham com florais, que falam, você tem uma planta de alecrim, ajuda para isso. Então, é você de fato agregar, trazer sensações, né? Porque quando você traz essa experiência, o cliente, é o que eu falei, ele acaba te vendendo muito mais. A gente está falando de canais de comunicação e eu ainda sou daquela época que eu acredito que o melhor canal de comunicação é o boca a boca. Não adianta você, às vezes, ter uma vitrine linda se você não tem um atendimento bom, se os clientes saírem ali falando mal da sua empresa. Então, você tem que ter esse conhecimento, você tem que entender qual é o cliente que vai até lá, qual é a necessidade dele e fazer essa experiência boa para que ele possa estar sempre replicando aquilo que ele recebeu dentro da sua loja. E até em relação ao mundo virtual, o boca a boca ele funciona, por exemplo, dentro do município, dentro do teu perímetro, né, de atuação. Mas se você já vende hoje nas redes sociais, se você tem site, esse boca a boca ele já não vai funcionar. O que vai funcionar justamente são as avaliações. E você depende do cliente para isso, né? Então, se o cliente está satisfeito, ele vai postar o que ele comprou, mesmo que seja um recebido pago, né? Ele vai postar. Se ficou bom, ele vai colocar lá na avaliação se recomenda o produto ou não. E isso é muito positivo, né? Quando você presta um bom serviço, é muito positivo para a empresa. Você falou nisso, até lembrei de uma outra dica que a gente pode deixar, que é quando você fazer a venda, né, no pós-venda, quem utiliza a internet para fazer venda, rede social, pedir que ele avalie, né? Porque isso vai te trazer já um reconhecimento, né, como você falou, tanto na sua localidade, mas também para o Brasil, para o mundo, porque hoje a internet tem essa facilidade. Então, acho que pode ser uma oportunidade de você pedir, na hora de você fazer um pós-venda, você pedir que ele avalie o seu produto para que você possa crescer. Tem fundamento isso? Tem, inclusive o pós-venda é uma ferramenta de possível compra, né? Porque se você se preocupa com o cliente e procura saber se chegou tudo certinho, é uma oportunidade de, se chegou tudo certinho, precisa de algo mais? Sempre vai precisar. Sempre. Né? E se ele não vai precisar naquele momento, quando ele precisar, ele vai lembrar de quem? Né, de quem mandou a encomenda dentro do prazo, se chegou tudo ok como esperado. E se você se preocupou com isso, é sinônimo de sempre de fidelização. Raquel, você dá treinamento na área de vendas, então você está sempre nesse mundo, né, de vendas. E como é que você vê que as empresas elas enxergam quando ela tem um feedback negativo? Como é que você traria para a gente dar de dica nesse sentido quando a empresa recebe um feedback negativo? Resolver o problema, né? Por que o feedback foi negativo? Foi uma entrega que não chegou dentro do prazo? Foi prometido além do que se pode entregar? Né? Existe esse cuidado, porque o vendedor, eu costumo até brincar que o vendedor é um corpo sem alma, né? Na maioria das vezes ele só pensa nele. Ele só pensa nele. E se ele prometeu determinado horário, sem primeiro procurar saber, digamos que a logística é própria, né? Frota própria, e ele prometeu, sem consultar ao setor de logística se era possível entregar para não perder aquela venda, e esse cliente ficou insatisfeito porque ele esperou e não recebeu, aí é uma conversa que precisa alinhar com esse vendedor, mas resolver o problema do cliente da melhor forma possível. Depois da rapidez das entregas, tanto por conta de empresas de transportadoras, né, de logística, há uma necessidade muito maior, e isso gera para o cliente um imediatismo, né, de que ele tem que receber o mais rápido possível, e todo mundo tem pressa. E a gente até brinca, né, que, poxa, no iFood, dependendo do produto, não dá para entregar tão rápido assim, porque você depende de outras situações, inclusive tem outras entregas na frente. Então, assim, dependendo do tipo de estresse com o cliente, né, esse feedback negativo, eu acho que a primeira coisa é dar atenção, e se a pessoa vem num tom de voz alterado, tratar de forma branda, né, porque o cliente ele sempre tem razão, mas até certo ponto. Então, se ele realmente tem razão, a reclamação dele ela procede, resolver o problema. Em algumas situações, a desculpa vai
só vai poder fazer isso, né? Pedir desculpas e resolver, entregar, enfim, da melhor forma possível. Mas em outras situações, pode acarretar algo até mais sério. Mas eu acho que o importante é sim dar atenção à solicitação desse cliente. Você falando em algo mais sério, eu tenho um caso que aconteceu com uma cliente que ela vendeu, ela tem loja física e virtual, ela fez uma venda e a cliente comprou o material na loja virtual, a entrega foi pela loja física e ela não gostou do produto. Na verdade, não foi nem que ela não gostou, não ficou bem, né, no tamanho, enfim. E quando ela foi fazer a troca, aí isso vai ser para um outro episódio, né, ela confundiu o período de prazo de troca, achou que ela poderia trocar a qualquer momento. Só que a atendente, também a gente vai pela questão até do bom senso, do bom treinamento, não quis efetuar a troca porque ele estava fora do prazo e criou-se um mal-estar ali. Resumindo, aquela cliente processou a empresa. A empresa teve que contratar o advogado, né, me contratou, mas teve que pagar em dobro aquele valor e teve toda a despesa do advogado. Então, por conta de um mau atendimento. É como você falou, surgiu um problema. Assim, se a política de troca da empresa ela é clara, ela está bem explícita para o cliente, ele vai entender qual é o direito dele, isso é fato. Mas, em compensação, tem que ter o atendimento, tem que ter o treinamento da equipe. Muitas das vezes, principalmente quando você fala do direito do consumidor, hoje é por lei, você é obrigado a ter em todo estabelecimento comercial, prestador de serviço, o Código de Defesa do Consumidor, mas não basta você só ter o código. Você tem que dar pelo menos as instruções básicas para a sua equipe, para que ela possa, no momento de objeção, rebater. Porque, como você falou, nem sempre o cliente tem razão. É óbvio que você quer atender bem, você quer dar um atendimento bom, mas tem situações que o cliente extrapola o direito dele. Mas se a equipe não tem firmeza daquela situação, ela acaba ou cedendo ou sendo rude por desconhecer e aí gera outro problema. Outro problema que é pior, gerando custo para a empresa que muitas das vezes não está previsto. E não é só o custo financeiro também, é da questão da imagem. Hoje, com a rede social, a pessoa vai para lá, faz um vídeo, um story e queima totalmente a sua empresa, quebra a sua credibilidade. Então isso é uma coisa que é muito pior até do que só o financeiro. Porque o financeiro você corre atrás de trabalhar, agora quando você perde a credibilidade da sua marca, da sua imagem, isso aí não costuma ter um resultado bom. Então é importante que você faça esse treinamento da sua equipe na questão da venda, mas também de um conhecimento básico da defesa do consumidor para que ela possa, na hora de uma objeção, saber como sair dessa situação sem trazer mais transtorno para a empresa, né? A tua resposta aí até responde uma outra pergunta, né? Que é como lidar, qual é o maior desafio de lidar com o consumidor da atualidade. E é justamente isso, treinamento. Né? Conhecimento, a empresa... O funcionário ele tem que ter ciência, quais as normas, o que a legislação pede e como argumentar, assim, né? ter repertório para argumentar com o cliente, independente de quem é o cliente. Eu vejo muito em cidades de interior, sempre tem aquele jeitinho, né? Porque quando o cliente é conhecido, quando é alguém influente na cidade, e eu acho isso interessante porque você quebra uma regra, né, que você mesmo criou dentro da empresa e às vezes você abre uma margem para o funcionário repetir isso em outras situações, a partir do momento que o cliente é dele, compra várias vezes com ele, né, um cliente recorrente, então o vendedor ele acaba se achando no direito de querer fazer o mesmo e você sai no prejuízo, né, porque se isso ocorre com uma certa frequência e você vê isso num espaço de 6 meses, 1 ano, você sempre tem um problema, né? Se a troca de um produto que já foi violado a embalagem, você não consegue vender de novo. Não. Ou quando consegue, você tem que colocar no mínimo um desconto de 30%. Sim. Né? Então, assim, não tem outra forma de resolver a não ser treinar, orientar. E como você fala, hoje, né, na atualidade, as pessoas estão mais exigentes, até porque você compra com um clique na tela de um celular, de um computador. Então, a facilidade, a oferta é muito grande. E o que vai fazer você se destacar nisso, no tudo, uma das fases é o atendimento. Porque se você pode ter o melhor produto do mundo,
Se você não for uma Coca-Cola que vende independente do atendimento, você vai ficar refém de uma equipe que faça a imagem do seu produto chegar à frente. Não adianta você ter uma loja de roupa linda, com peças maravilhosas, se a sua cliente está sempre mal-humorada, ou ela não sabe atender. Então você tem que analisar o seu negócio, qual é o perfil que ele tem, qual é o público que ele vai atender e treinar a equipe para aquela situação. A gente antigamente falava, não sei se você vai concordar, Raquel, que quem vende, vende tudo em qualquer lugar. Eu até acho que um bom vendedor ele tem de fato essa facilidade de vender qualquer coisa, mas eu não acho que ele vende tudo em qualquer lugar. Às vezes um excelente vendedor de carro, ele não é um bom vendedor de roupa. Ele pode ter as técnicas de profissão, você aprende as técnicas de venda, né? Mas às vezes ele ficou 20 anos no comércio que é totalmente diferente do que ele vai entrar agora, porque cada um tem uma particularidade. Você tem que saber olhar para a pessoa, você já tem a noção do tamanho, o que vai servir, o que não vai. Você tem que analisar, por exemplo, na roupa, né, se aquela pessoa, o perfil dela é para o produto que você tem. Por exemplo, o carro, quando você vai comprar, por exemplo, um carro liquidificador, produtos, né, você vai geralmente pela marca. Então você já sabe que aquela é marca boa, você já perguntou. Agora, produtos como roupa, alimentação, alguns outros você vai muito pela questão do atendimento. Se você não conhece, não é nada muito conhecido. Então assim, é reforçar mesmo essa tese do atendimento, de você conhecer o seu produto e você criar todo um processo de venda, porque a venda ela começa no cliente entrar na sua loja, o cliente escolher, no atendimento, mas também no pós-venda, que é onde você pode fidelizar aquele cliente, né? E até em relação a essa questão do vendedor que vende tudo, ele também tem que estar antenado, por exemplo, com os hábitos de consumo, né? E eu até acredito que treinando você desenvolve habilidade para outras áreas, outros segmentos, a partir do momento que você foca no cliente, né? Em ouvir o cliente, entender o que ele procura. Porque se você vende um veículo, por exemplo, e a pessoa chega procurando, eu tenho uma família com 2 crianças e eu prezo por segurança, eu quero um carro com 6 airbags, mala grande, bagageiro, não sei se a pessoa vai estar preocupada ou não com o consumo do veículo, né? Quanto é diferente de um consumidor que é solteiro, que é um carro mais esportivo, que esse carro chegue a 150 km por hora em menos de 10 segundos. Então é diferente o perfil, né? Assim como a pessoa que vai, por exemplo, comprar roupa, ela já está procurando uma outra coisa, né? Está preocupada também com a aparência, porque o carro acaba, né, trazendo a questão do status para outros para outros a questão da necessidade, mas em relação à vestimenta, a pessoa também quer estar bem, né? Quer se sentir bem. Aí você vê, tem umas que querem conforto, tem uma que não precisa, eu não quero conforto, eu quero estar na moda. Então é o que eu falo, desculpa te cortando, Raquel, mas é exatamente isso, é você estudar o seu cliente, analisar o perfil, você ou passar a ter aquela escutativa de quem entra, analisar os dados, né, como você sempre fala. Eu não sou de dados, você que é de dados, mas de tanto ouvir você falar, você analisando o dado, você consegue de fato construir quem é o seu cliente e fazer campanhas para aquele período que você sabe que ele compra mais ou em datas, enfim, você agregar valor aos dados que você já tem dentro do seu próprio negócio, né? Não, com certeza. Nem todo mundo olha, né? Mas se você for prestar atenção, quantos orçamentos você fez essa semana, por exemplo? Desses orçamentos, quantos se tornaram venda? Os que não se transformaram em venda, cadê esse cliente? Pegou o contato dele, ligou, procurou saber o porquê que ele não fechou, né? Tem várias situações, a pessoa está esperando virar o cartão, está esperando fechar o mês, e sabendo disso, quem é o cliente, o que esse cliente costuma comprar, qual a frequência dele no estabelecimento, né? Hoje o site mostra muito bem isso, né? O cliente que foi lá, colocou no carrinho, mas não fechou, né? E às vezes você recebe a mensagem automática, então assim, com até um desconto maior na intenção de fechar, porque a loja não quer perder a venda, né? E prestar atenção nesse cliente, por que ele não está voltando, onde houve erro, né? O porquê que essa venda não fechou, motivo financeiro do cliente, ele só está pesquisando o preço para fechar depois, ainda está planejando, né, a compra.
ou simplesmente houve uma falha, né, na argumentação, e o que impediu a decisão de compra do cliente. Ter atenção a esses detalhes, né, por isso que é importante se olhar números, né, para saber, não é só quantos clientes eu atendi durante o dia. Às vezes a pessoa nem sabe, né, a correria é tão grande que ela nem consegue. Eu vou até deixar lembrar essa tarefa para você que está nos assistindo agora. Se você recebe mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo site, se o seu carrinho, a pessoa enche o carrinho, mas não compra, pega essas informações e transforma isso numa possível venda, né? Liga para aquele cliente, entra em contato, procura saber por que ele te procurou. Ele chegou às vezes até colocar uma compra no carrinho, mas não finalizou. Às vezes foi uma demora no atendimento, se foi pelo WhatsApp, às vezes foi porque realmente ele perdeu o interesse, mas é importante você ter isso para criar até seus dados, para você criar um histórico da sua venda. Porque você pode de tempos em tempos ir avaliando e ver se seu cliente está mudando de perfil, né? O que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, assim, para você que está nos assistindo, se você tem um orçamento que você passou e você não fechou, dê aquele cliente. Às vezes ele está precisando de uma atenção, de uma dúvida que ele não conseguiu sanar. E aí você pode recuperar aquela venda e melhorar o seu faturamento. Até porque não adianta fazer propaganda, fazer anúncio, né, em redes sociais. Cada stories entre um intervalo e outro está lá o teu anúncio. E quando esse cliente chega até você, né, manda uma mensagem, ele não tem resposta. Ele está lá no vácuo eterno. Né? A última mensagem, o cliente mandou mensagem em 3 dias. Né? Então, qual o tempo médio de resposta para esse cliente? Por mais que seja um funcionário só, né, respondendo todas essas mensagens, mas qual o tempo médio de resposta? Quanto tempo esse cliente está esperando por uma resposta ou essa resposta nunca chega? Né? E muitas vezes a gente vê o cliente reclamando, porque a venda está fraca, mas será que está fraca mesmo? Né? Quantas mensagens você recebe em média pelo WhatsApp e ficam sem respostas? Quantas mensagens no direct, no Instagram, no Facebook, no Google, e você ignora? Então de fato prestar atenção nessas situações. Você está falando, eu tenho o hábito de receber mensagem, eu não consigo responder todo mundo no mesmo horário, mas eu já criei pelo próprio WhatsApp Business aquela resposta automática, e aí eu paro um dia, uma hora do meu tempo, do meu dia, para responder. Tem coisas que eu não consigo responder de imediato, às vezes a pessoa manda uma dúvida que eu não tenho a resposta naquele momento, mas eu nunca deixo de dar uma resposta. E isso é muito importante. E eu sempre paro uma vez na semana para fazer de fato essa análise. Por que eu não consegui captar aquele cliente que me procurou? Então, assim, é importante de fato você ter esse cuidado. Porque muitas das vezes, como você estava falando, né, você acha que a sua venda está fraca, mas na verdade é você que não está buscando atendimento bom para o teu cliente, não está indo atrás do seu cliente, vendo a necessidade. Porque hoje, é o que a gente fala, com a rapidez, você ficar só esperando o cliente chegar até você, muitas das vezes não vai fazer você crescer financeiramente. Você tem que buscar também. E como você falou, não adianta você encher o seu Instagram, suas redes sociais, as suas landing pages, pagar para o tráfego, né, para sair distribuindo, se você não tem uma retaguarda que garanta o atendimento. Então você está de fato jogando dinheiro fora. Até em relação à equipe mesmo, né, verificar como está essa equipe. Em todo estabelecimento tem o vendedor que vende muito e ele sobressai em relação aos outros, e tem o vendedor que, para ele fechar o mínimo no mês, a empresa está completa, né, porque ele não consegue alcançar a meta mínima. Mas por que esperar tanto uma pessoa que não está produzindo tanto, né? Se você depende de venda, porque não adianta. A empresa não foi feita para gerar lucro, né? E se a equipe não está gerando o suficiente, por que um vende tanto, o outro não vende nada? O que tem de errado? Avaliar essa equipe. O que tem de errado? O funcionário está sofrendo está com algum problema na família, algo que 2 dias de folga resolva, está precisando tirar férias, antecipa essas férias, ou ele está precisando de um se liga, né, de acordar com uma motivação a mais, como está a remuneração também dessa equipe em relação a comissionamento, para que haja uma movimentação de fato, né, uma animação nessa produtividade. É desanimador quando você olha, né, você chama o funcionário para conversar
e você não tem animação para nada, né? E às vezes ele está numa função que ele nem deveria, né? Tá no lugar errado, porque assim, para quem gosta mesmo de vender, quem precisa vender, a motivação é outra, né? Uma pessoa Sim. sempre mais alerta, tem uma preocupação com o cliente que é de se admirar, né? Claro, há as exceções, mas é interessante verificar também como está essa equipe, né? Como essa equipe está sendo tratada pela empresa. Isso também é um fator importante, porque tem muita empresa sacana, que, desculpa a expressão, que não valoriza, né, o capital humano que tem. E hoje a gente sabe, né? O capital humano ele é tudo dentro de uma empresa. Não adianta você, como a gente sempre volta, não adianta você ter toda uma estrutura e o seu capital humano ser péssimo. Mas para isso também você precisa saber como que você trata isso dentro da sua empresa. Muitas das reclamações trabalhistas, elas acontecem exatamente pela má gestão pessoal. Você contrata, muitas das vezes prometendo mundos e fundos, no meio do caminho, aquela relação desgaste de alguma forma, não existe uma gestão contratual, não existe uma gestão de pessoas, e aí você, às vezes, não demite na hora certa, demora muito para demitir, porque o dono da empresa acha que, não vou demitir porque eu vou ter que pagar muito, e o funcionário não perde demissão porque eu vou perder também. Então, não chega a ser um consenso. Com isso, você não para analisar os dados de como que a sua venda caiu, porque aquele atendimento está ruim, para aquele funcionário está denegrindo, às vezes, muitas das vezes, até a própria imagem da sua empresa. Eu fui ao shopping há um tempo atrás e eu entrei numa loja que a pessoa estava falando muito mal da empresa, que eu até fiquei assim, eu até ia gravar um vídeo na hora falando sobre isso, mas acabei que eu não fiz e você falando agora eu lembrei. Então você imagina, se o próprio funcionário está falando mal daquela empresa, você imagina o cliente entrar e escutar isso. Ou então você entrar numa empresa e tá o funcionário discutindo com o gerente ou com o próprio colega de trabalho. Então, assim, são esses detalhes que interferem muito dentro da empresa e refletem no faturamento. Então, se a sua equipe não está bem, não está saudável, não adianta você colocar as melhores coisas, que não vai funcionar. Então, você tem que ter esse cuidado também, até porque hoje, tanto funcionário como cliente, eles observam isso. Então, você tem que ter esse cuidado para que você não sofra, até demandas trabalhistas. Hoje, assim, todo mundo grava, sempre tem alguém uma testemunha, então, assim, fica até fácil de você conseguir provar situações como essa. Então, é importante também ter esse cuidado, essa cautela, na hora de você gerir a sua equipe, para que ela não fique desmotivada e, principalmente, para que ela esteja sempre antenada e conectada com a missão, com a visão, com os valores da empresa. Isso é verdade. É muito desconfortável, né? Eu já fiz uma pergunta uma vez para a funcionária, ela reclamando. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Porque eu estou esperando ser mandado embora. Né? Já comunicou? E você vê também a dificuldade de comunicação também entre partes, né, dentro da empresa. Tanto no sentido de enxergar que não compensa, porque sai muito mais caro você manter alguém esperando que essa pessoa peça demissão. O prejuízo que ela traz é imenso, não só na questão financeira, mas você perde credibilidade com o cliente, porque todo cliente vai ouvir a mesma coisa e contamina os outros. Né? Às vezes tem um que está motivadíssimo, produzindo bem e acaba com o tempo se deixando levar pelo que o outro vem falando. Não é o tema de hoje, mas eu vou dar uma situação, só porque você tocou nesse assunto, para deixar uma dica, que é uma coisa que acontece muito. Você demite o funcionário e você pede para aquele funcionário que você demitiu treinar o que vai entrar. Isso é o maior erro que uma empresa pode cometer. Porque aquele funcionário, a menos que seja um cargo onde existiu toda uma tratativa diferenciada. Mas a gente está falando de cargo de vendedor, garçom, da parte mesmo que trabalha ali no chão de piso, de fábrica, como a gente fala. Isso é o maior erro, porque aquela pessoa dali, ela vai treinar totalmente equivocada e ela vai contaminar absurdamente aquele que está entrando. A pessoa já entra meio que desmotivado, ou pior, com todos os vícios que ele vai ensinar para ele. Já começa doente, né? Exatamente. Então, no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essas relações de trabalho e como que você pode melhorar para que você não sofra uma ação trabalhista. Raquel, a gente está aqui chegando nos finais. Hoje foi o nosso primeiro episódio, Gestão de Saia. A nossa ideia é trazer um conteúdo descontraído, um bate-papo, com dicas efetivas, que você possa colocar
em prática dentro do seu negócio. A ideia é trazer leveza. A gente entende que o conhecimento, ele agrega, ele faz crescer e vai fazer você, empresário, conseguir sanar algumas necessidades do seu negócio. E hoje o tema é atendimento ao consumidor, como melhorar. Raquel, você gosta de falar de dados, você é a pessoa de dados, já é a pessoa do financeiro, aquela pessoa que todo mundo precisa. A gente viu muita mudança no cenário do consumo, né, os consumidores mudando, né, a forma de comprar. A gente saiu da pandemia, todo mundo migrando para o online, e hoje a gente está voltando de novo para o físico, né? Existe ainda muito da compra porque é muito mais confortável, né? Acho que todo mundo compra online. Eu particularmente adoro, porque você está ali, você não precisa, tem um desconforto, às vezes não viu o que você quer, mas tudo acaba, é um caminho que vai acontecer, não tem jeito, né? É um caminho que vai vir. E muita gente fala que isso torna o atendimento um pouco mais frio. Como é que você entende nessa questão, né, vendo os dados, né, de vendas, como é que você enxerga que está esse cenário hoje do consumo? Olha, algo que eu venho achando bem interessante tem um termo usado chamado Omnichannel, né, que são vários canais que o cliente pode permear ali. Você pode comprar pelo site, ou olhar o produto no site e mandar mensagem, fechar a compra pelo WhatsApp e depois ir buscar na loja ou receber essa mercadoria em casa. E assim, em relação a essa questão do online com o físico, o ideal é você ter a mesma linguagem, né? O que você trata, o que você expõe lá nos reels, nos stories, você tem a mesma linguagem, a mesma tratativa no WhatsApp, não mudar. Assim também como no físico, né? Então, por isso que é importante o treinamento, para que haja uma só linguagem em relação, assim, e o cliente tenha esse entendimento. Porque às vezes você tem um atendimento pelas redes sociais, comprou o produto e esse produto, por exemplo, por acaso não tem mais em estoque, e a empresa fica de resolver e não resolve, passa 1 ou 2 semanas, ou quando até você manda um produto para o conserto, por exemplo, quando precisa de algum ajuste ou uma troca, e a empresa trata de forma, ela esquece por algum motivo, enfim, passou. Tendo a mesma linguagem, você facilita muito, você elimina muito problema, né? E você fideliza esse cliente. A partir do momento que o cliente se sente confortável em comprar no teu site, ir na tua loja ou pedir por telefone, ele sabe que ele vai ser bem atendido. É uma forma de você fidelizar, né? E principalmente entender quem é esse cliente. Se você acompanha todo o processo de venda, se esse processo é bem definido, fica muito mais fácil da empresa tanto resolver se tiver algum problema, ou dela bonificar de alguma forma esse cliente para que ele se sinta sempre importante, né? Porque todo mundo gosta de se sentir valorizado, de se sentir importante. Sim, claro. E até mesmo ele vai acabar se tornando um propagador da sua marca, né? Sim. Porque a gente fala, você falou no começo, né, do recebido pago, né? Quase todo mundo gosta, mimimi, né, recebido pago. Então, assim, você imagina, aquela pessoa, se ela tem uma boa visibilidade, olha quanto que ela pode trazer de possíveis clientes para você. Então, é importante você ter, de fato, uma linguagem unificada em qualquer canal de vendas que você tenha, você ter um atendimento bem claro, as pessoas entendendo como que funciona, porque aquele cliente vai acabar de alguma forma divulgando seu produto, sem você precisar, às vezes, até investir em grandes problemas. Isso funciona até muito para quem é pequeno ainda, empreendedor. Às vezes você faz um atendimento de excelência, aquela pessoa vai gostar do produto, do atendimento, ela vai divulgar, e hoje as redes sociais é a maior vitrine online que nós temos, então é importante você ter esse cuidado, né? Vamos fazer um resuminho para a gente fechar? Vamos. Em relação a um bom atendimento, escuta ativa, né? Foi o que a gente falou. Treinamento de equipe, eficiência no atendimento, clareza, né? Vender aquilo que realmente você pode entregar, seja em relação a tempo, em relação a produto, serviço.
analisar seus dados, quantos orçamentos você faz por dia, por semana, por mês, quantos orçamentos se transformam em vendas, o porquê que os que não se transformaram em vendas, qual o motivo. Outra questão, quantas mensagens, né, você recebe e são respondidas ou não, é interessante verificar. A questão de você mostrar para a sua equipe, fazer a sua equipe entender de fato o que você vende, treinar. É muito importante saber o que tem dentro do produto. Uma coisa que a gente está falando de estoque, que eu vejo que acontece muito, é você começar o dia sabendo o que você tem para vender. Principalmente se você é de restaurante, saber qual é o seu prato do dia, se tem aquele produto, se não tem, que é muito desagradável. Eu quero suco de laranja, laranja. Não, faça, começou o expediente, junta a equipe, gente, olha, hoje tem isso, hoje o nosso carro de chefe de venda vai ser isso, porque é o que está com maior, tá mais agarrado no estoque. Então é você analisar e começar seu dia com planejamento. Ou seja, comunicação. Né? Não tem como, se vai dar para entregar, avisa. Se não vai dar para entregar, avisa também. Se o cliente já veio buscar, se antecipou, avisa, né, dá baixa, para que o outro setor não tenha o trabalho de carregar a mercadoria. Chegou no cliente, já recebi, aí tem que voltar. Então, assim, comunicação é um fator que resolve muito problema dentro de empresa. Comunicação, planejamento, análise de dados, acho que esses são os maiores indicadores que você pode ter para melhorar o atendimento do seu cliente, melhorar o engajamento da sua equipe e melhorar o faturamento, né? Com certeza. E é isso. Cíntia, como podemos te encontrar nas redes sociais? Olha, minha rede social é Cíntia Meireles, com 2 L's, .adv. Eu sou consultora empresarial com foco na consultoria jurídica preventiva. E você, Raquel? Gestão de saia é o meu @. Eu sou consultora empresarial, implemento processos dentro das empresas, analiso seus dados e contribuo para potencializar o seu negócio. Bom, esse é o nosso primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. E logo teremos novos. Se você quiser algum assunto que você queira entender um pouco mais, pode mandar para nossas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar com as respostas e fazer você crescer com o seu negócio. É isso aí. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Audio Jungle.